Em um dia ensolarado na Coreia do Sul, há um homem fazendo compras no mercado, mas quando ele pega um salgadinho, a sacola se abre, e o conteúdo cai no chão. Há uma garotinha olhando para ele, perguntando se ele está roubando ou algo do tipo, mas de repente um terremoto repentino ocorreu nas proximidades, mas a escala é pequena, então não há vítimas. Então um terremoto maior acontece. Olhando para fora, o homem vê que há algo saindo debaixo da terra. Uma enorme torre aparece, esmagando todos por perto. O homem protege a garota, e pergunta se ela está bem. Quando o terremoto finalmente parou, ele olhou para fora, vendo a torre totalmente erguida. Acontece que a torre não apareceu apenas na Coreia do Sul. A enorme estrutura apareceu nas cidades de todos os países do mundo. E as pessoas a chamam de Torre dos Pesadelos, e a notificação aparece para alguns humanos selecionados, dizendo que eles foram escolhidos como andarilhos da torre para salvar o mundo. Quem entrasse para o campo de batalha da torre após aceitar a convocação, recebia a bênção do sistema de interface, que permitia obter itens e habilidades como se fosse um jogo. No entanto, eles logo perceberam que isso não era um jogo. O sistema de interface diz a eles que um impacto da torre ocorrerá no mundo. Também mostra o mundo fora da torre, onde as pessoas que não entraram para dentro da torre fazem uma obra para limpar a bagunça. O trabalhador então percebeu algo da torre. Ele vê que uma criatura saiu de lá. O impacto da torre é o grande desastre no qual os monstros saíram da torre para a superfície da terra. Eles destroem tudo à vista. Nem mesmo o exército moderno aguenta os monstros que saíram da torre. 1/3 da população mundial foi aniquilada. Enquanto aqueles na torre não tiveram escolha a não ser assistir isso acontecer, aqueles com poderes e qualificações especiais eram a última esperança da humanidade. Então os andarilhos começaram a entrar na torre para impedir a aniquilação da humanidade. A certa altura, eles se depararam com um beco sem saída. Ao tentar destruir o obstáculo, eles encontram uma pedra brilhante chamada Pedra do Retorno, o que permite que o usuário volte no tempo para o momento em que foi convocado para a torre, e as memórias atuais serão totalmente retidas. Wang, o capitão dos andarilhos, imediatamente a utiliza dizendo que vai contar aos outros como é depois de usá-lo. Quando ele quebra a pedra, uma luz enche a sala e ele desaparece, deixando os demais confusos se ele realmente voltou ao passado. Sakamoto, anteriormente, um professor de ciências, pensa que Wang definitivamente voltou ao passado. No entanto, como uma parte da linha do tempo foi dividida, Wang pode não conseguir encontrar eles novamente. Ele explicou que, usando as teorias científicas proeminentes, como a teoria do multiverso e a teoria do universo paralelo, sua situação atual é aquela em que a linha do tempo do universo foi dividida. Em outras palavras, no momento em que Wang desapareceu no passado, seu mundo e o mundo de Wang se separaram completamente. As outras pessoas estão confusas, mas de qualquer forma, o que é certo é que Wang voltou ao passado, mas só porque ele voltou ao passado, isso não significa que nada no mundo atual irá mudar. Porque, até onde Sakamoto sabe, o sistema de torres nunca mentiu antes, e ele explicou aos outros que a pedra os devolveria a um mundo em uma linha do tempo diferente. Ele acrescenta que os itens da torre excedem o senso comum da humanidade. Afinal, não muito depois do segundo impacto da torre, no mundo de fora da torre, antes de toda a humanidade na Terra ser aniquilada, eles devem decidir se usam a Pedra do Retorno e voltam ao passado ou permanecem na torre e morrem. No final, aqueles que não têm força para escalar usam a pedra para voltar, deixando para trás aqueles que querem lutar em seu mundo atual. Quando um andarilho está para ser devorado por um monstro, alguém com 2 adagas entra na luta. Ele é tão forte que oblitera o monstro facilmente. Ele pergunta ao andarilho se ele está bem. Depois vem um grupo de pessoas que ficaram na torre para lutar até o fim. Eles eram a última esperança da humanidade. As pessoas que não foram tentadas pela Pedra do Retorno, o Carpe Diem. Na batalha no andar superior, confrontando um chefão mascarado, Johan, ao desviar do ataque do chefão, chama Juan para acertar seus ataques. Com a combinação dos dois, eles decapitaram o chefão mascarado facilmente. Após a luta eles ficam felizes, já que não há vítimas e apenas ferimentos leves no esquadrão. Indo em ritmo acelerado, eles acham que podem chegar ao andar final. Ao verificar a recompensa do chefão, Juan ganha uma arma chamada Espada Supressora de Dragão, embora tudo pareça estar indo a favor da humanidade. Indo contra a Câmara do Purgatório do 98º andar, todo o esquadrão é morto,
deixando apenas a dupla. Eles lutam com unhas e dentes para derrotar o chefão, enquanto Johan grita que não consegue vencê-lo sozinho, e pedindo a Juan para colocar a cabeça no lugar e começar a bater no chefão, mas não sai do jeito que eles querem. Infelizmente, Johan é perfurado pelo chifre do chefão, deixando-o incapaz de lutar. O chefão então correu em direção a uma parede do castelo para esmagar Johan entre a parede e sua cabeça. Com as últimas forças que ele tem, Juan tenta lutar contra o chefão em retaliação por seu único amigo restante. Ele pega sua espada e começa a correr em direção ao chefão. Ele percebe o ataque, porém, há algo diferente com Juan. Com toda a sua força restante, ele confia em sua espada como se não houvesse amanhã, então derrota o chefão. Infelizmente, Johan saiu com um ferimento grave e não tem como se recuperar. Com a pedra nas mãos, ele pede desculpas, fazendo Juan lembrar que Johan, naquela torre cruel e sombria, ele nunca perdeu o sorriso, e por causa disso os andarilhos o chamavam de Cavaleiro Sorridente, e agora aquele Cavaleiro Sorridente perdeu seu sorriso pela primeira vez. Juan então se afasta dele dizendo para ele ir, antes que ele mude de ideia. Com isso, Juan se torna o único andarilho remanescente no andar superior da torre, pretendendo terminar o último andar sozinho. Enquanto tenta abrir o 99º andar, ele relembra o passado sobre o tempo que passou com o time. O que estava atrás da porta era um campo de neve, e lá dentro, ele imediatamente luta contra um dragão de gelo, que obviamente ele não pode derrotar. Ele se esconde do dragão, a mão de Juan está congelada. Ele explicou que já se passaram 10 anos desde que chegou ao 99º andar, embora tenha enfrentado inúmeras crises em sua subida até o 98º andar. O nível de perigo no 99º andar era incomparável a qualquer um dos níveis inferiores. O dragão de gelo do 99º andar chamado Vel'Quizuz, o sopro desse dragão, que veio da Terra Esquecida, era difícil de suportar mesmo com resistência ao frio no nível mais alto possível. Se não fosse pelo equipamento que foi abandonado pelos andarilhos que partiram, ele já teria morrido há muito tempo. A espada supressora de dragão que ele conseguiu no 85º andar, a armadura de demônio de gelo que Johan deu a ele, e a pulseira do Rei das Chamas que Cecília deu para ele. Pensando nela, ele é acordado por Jay. Atualmente, ele reside na vila que foi recuperada após derrotar o chefe do 50º andar, o monstruoso dragão Altemius, chamada Atopos. Embora houvesse andarilhos mortos ou feridos que chegavam todos os dias, as pessoas nunca perderam a esperança. Os padres haviam estabelecido unidades de resgate de emergência para resgatar guerreiros que não podiam mais lutar, e os ferreiros das oficinas criaram equipamentos para os andarilhos que lutavam pelo bem da humanidade, gratuitamente. Juan fala com Jay, dando a entender que ele pode ser o último ferreiro em Atopos. Ele então explicou que os suprimentos não vêm mais dos andares inferiores hoje em dia. Acontece que ainda havia alguns suprimentos de minerais até alguns meses atrás. Juan assume que não há mais humanos vivos dentro da torre. Ele nem sabe em que ano está agora. Ele pensa que houve mais de 10 impactos de torres que ocorreram até agora, e a partir de algum momento, as pessoas não foram mais convocadas para o primeiro andar da torre. Ao conversar com Jay, ele supõe que os humanos na Terra foram exterminados. Enquanto pensava nisso, há algo que incomoda Juan. No local onde a Pedra do Retorno foi encontrada pela primeira vez, há alguns rabiscos estranhos que diziam, torre dentro da torre, pesadelo dentro do pesadelo. Há 2 dias, a vovó Helene, a parceira de Jay, desapareceu. Não dá para envelhecer dentro da torre. Se alguém desapareceu na torre, é por um dos 2 motivos, ou eles voltam ao passado com a Pedra de Retorno ou por pularem da torre. Juan pede a Jay que lhe ensine habilidades de ferreiro. Mais tarde naquele dia, Juan enfrenta o dragão de gelo novamente. Vel'Quizuz diz que nenhum humano jamais chegou ao 99º andar sozinho desde a criação da Torre do Pesadelo, fazendo-o reconhecer Juan como sendo um humano incrível. Juan zomba do dragão, dizendo que se sentiria tão vazio após matar Vel'Quizuz, acrescentando que até mesmo a armadura da qual o dragão tanto se orgulha passou a ter rachaduras, e Juan pula em direção ao dragão. Mas não demora muito para ele ser derrotado, ficando preso na parede com a mão e a perna congeladas. O dragão diz que mesmo depois de Juan lutar até o fim, mesmo que ele tente se segurar persistentemente, no final, o destino que ele enfrentará é a solidão massacrante. Juan se lembra de todos os seus aliados caídos dizendo que o dragão falava demais. Ele se liberta da prisão de gelo.
Com a espada na mão, ele foi para outra estocada em direção ao dragão. Até Vel'Kizu zomba dele, que com apenas um mero impulso ele não seria capaz de derrotar o dragão. Huan começou a subir a torre mais tarde do que outras pessoas. Por causa disso, ele perdeu coisas como habilidades e classes secretas. É por isso que ele desistiu de outras habilidades e se concentrou em apenas uma: o impulso. Ele impulsiona e impulsiona novamente, depois de matar mais de 50 milhões de monstros com seu impulso. Seus companheiros pensaram que seu apelido era Impulso. Ele sentiu que seu impulso estava passando por uma mudança. Cada vez que ele impulsiona, torna-se mais rápido, mais preciso e mais forte. Como resultado, seu impulso superou um movimento simples, e começou a ganhar poder de ataque comparável a uma habilidade oculta, e por não ser uma habilidade, ele nunca se cansou porque não consumia poder espiritual. Foi quando ele arranhou o dragão depois de mais de centenas de estocadas. O dragão fica sem paciência. Com a intenção de acabar com Huan, ele usa sopro de gelo em Huan. Sabendo que era tarde demais para desviar, Huan fica surpreso ao ver uma luz no dragão. Era a mesma luz que ele viu no 98º andar. Com isso, ele usa toda a força que tem no impulso contra o dragão, e desta vez funciona esplendidamente. Huan quebra completamente o queixo do dragão, o dragão enfurecido voa para o céu, e solta um sopro de gelo em direção ao pequeno humano abaixo dele, e Huan só pode fugir, pois não tem como fechar a lacuna entre eles, pois seu corpo não consegue acompanhar o ar gelado da área. Huan não consegue fugir para se recuperar. O dragão de gelo pousa bem na frente dele, dizendo que se houvesse mais 10 humanos como Huan, ele seria derrotado. Se os andarilhos não fossem enganados pela Pedra Mera, o destino de Huan teria sido completamente diferente. Ao saber disso, Huan fica surpreso, e pergunta sobre a Pedra Mera. Mas, no final das contas, o dragão se recusa a responder, e em vez disso, ataca Huan. Felizmente, ele falha em conseguir obter uma resposta do dragão de gelo, mas Huan consegue fugir da luta para recuperar sua parte do corpo congelada. Estando de volta na frente da porta do 99º andar, Huan pensa sobre o dragão mencionar a Pedra Mera, mas naquele momento ele decide esquecer. 5 anos depois, Huan finalmente mata Vel'Kizu, o dragão de gelo. Com isso, também vem muita notificação para Huan. Antes que a alma de Vel'Kizu desapareça, ele pergunta novamente sobre a Pedra Mera, e o dragão de gelo diz que Huan já sabe a resposta para essa pergunta. O dragão acrescenta que ele aprenderá tudo no último andar, enquanto também recebe uma espada do dragão de gelo que Vel'Kizu dropou. Então a porta do 100º andar se abre, e Huan imediatamente entra pela porta. Ele entra em um andar chamado Sala de Controle, onde pode ver o estado atual da torre. De repente, tem um monstro falando com ele dizendo que ele já está aqui. Enquanto o monstro assumia que Huan voltaria para a aldeia do 1º andar, Huan imediatamente se prepara para a batalha, e o que aparece é uma notificação dizendo que ele é o primeiro a ter concluído todos os jogos tutoriais do mundo 294. Sua incrível conquista foi registrada na Biblioteca Undine, nos recordes de Akashic. Os registros serão preservados, de modo que só possam ser vistos pelos monarcas da Terra Poderosa. Huan se surpreende ao saber que tudo isso é apenas um tutorial. Lembrando que todos que já entraram na torre estão mortos agora, e Deus sabe o que aconteceu com a humanidade fora da torre. Um monstro com cabeça de leão vestindo um terno completo aparece, e a primeira coisa que Huan pergunta é quem diabos ele é. Ele se apresentou como o demônio Beastmaster. Ele é o dono da Torre dos Pesadelos que Huan acabou de limpar. Huan tenta confirmar se tudo isso é realmente apenas o tutorial. Beastmaster mostra algo a ele. Mostra os dias anteriores, quando Huan começou a ser um andarilho. Ele mostra a Huan e seus companheiros, todo o tempo que passaram juntos, e todas as lutas que eles tiveram. Huan observa silenciosamente, enquanto o demônio lembra de toda aquela tristeza, raiva e arrependimento. Adicionando que é natural que existam emoções inúteis ao se deparar com o passado, o demônio então oferece para começar tudo de novo, acrescentando que é um benefício incrível para Huan, porque isso seria algo que só acontece em uma novel na Terra, o ser absoluto que retorna para o começo com todas as suas memórias. Huan percebeu que todas as pessoas haviam sido enganadas pelo demônio desde o início. Não há como a humanidade parar os impactos da torre, e a única coisa que a humanidade pode fazer é continuar invadindo a torre. A salvação da humanidade era apenas uma falsa esperança.
Então Juan se recusou a voltar ao passado, pois prometeu ser o Carpe Diem. O demônio então riu histericamente, dizendo que nenhum item na torre nem na Terra Onipotente seria capaz de mandar alguém de volta ao passado. Juan então lembra que Vel'Quizuz alguma vez mencionou sobre a Pedra Mera. Ele fica arrasado ao saber que todas as pessoas que já caminharam na torre foram enganados pelo demônio. Acontece que a Pedra do Retorno é a Pedra Mera. O demônio explica que a Pedra Mera não manda o usuário de volta ao passado, em vez disso, eles estão presos nos sonhos que a Pedra Mera cria. E até o andar superior, apenas Juan teve a obsessão de terminar a torre. No final, ele se recusou a aceitar a oferta de recomeçar o jogo. Porque graças à explicação do demônio, Juan agora sabe o que é a Torre do Pesadelo. Ele assume que já está no sonho que a Pedra Mera fez. Então ele decide caçar o demônio Beastmaster e ir para o próximo andar. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir, espero que tenha gostado do vídeo. Por favor não esqueça de curtir, comentar o que achou, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!